Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. O episódio de hoje é sobre as preces para pedir chuva, a partir de trecho do livro Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho. Preces para pedir chuva. Dentre os nossos costumes populares mais generalizados e ainda existentes no Brasil, um dos mais líricos e religiosamente belos, em sua simpleza, são as procissões de preces, essas romarias propiciatórias empreendidas por famílias e habitantes de uma localidade, com o fim de obter do céu intervenção benéfica contra calamidades públicas que assolam, circunscritas, a terra e o homem. A nota desses costumes derivados das primitivas idades da Igreja é, de ordinário, vibrada nos templos pelos respectivos vigários, e daí repercute sonora e desoladora por toda uma vila, um termo, uma cidade. Nos tempos de seca, quando o sol que reanima a natureza mata a planta e os viventes, quando os crepúsculos assemelham-se a fornalhas de cobre candente que abrasam as estradas e os campos, e a fome e a morte levantam-se das plantações que torram, das fontes sem água como órbitas vazadas, do fumo que ondula em espirais fantásticas das matas que se incendeiam, os sacerdotes e o povo refugiam-se em Deus. Desde pela manhã, os vigários das freguesias da roça exortavam os fiéis e as ladainhas às sagradas orações à Virgem, à penitência, serviam de intermediárias entre o Criador e a criatura, no pleno domínio da desesperança dos dias funestos. Se no lugar devastado havia mais igrejas, à tarde as procissões encontravam-se seguidas de grande multidão. Os penitentes açoitavam-se, as mulheres caminhavam descalças e de cabelos soltos, as imagens trocavam-se nos templos, permanecendo ausentes de seus altares até a queda da primeira chuva. Esses atos religiosos, essas rogações para pedir chuva, anunciados depois da leitura dos pregões pelo pároco da freguesia, eram, na pluralidade das vezes, realizados exclusivamente pelo povo, que acudia espontâneo a aplacar o castigo do céu por meio de demonstrações humildes, de sacrifícios dolorosos, de rezas específicas. E os agricultores contritos associavam-se a esses deveres. Todas as condições se nivelavam diante de uma ideia que pedia perdão, que ciliava-se penitente em presença do aniquilamento progressivo que se abatia sobre a terra, como um pirata que rouba e assassina à meia-noite. No começo das secas, quando uma atmosfera de forno prenunciava a destruição, os vigários, no fim da missa e em breves prédicas, preparavam o espírito de seus paroquianos para a iniciação das preces, que alguns dias mais tarde se fazia ouvir, lamentosas, no recinto dos templos e na extensão quase deserta das estradas. Do púlpito, terminada a celebração do domingo ou acabada, como dissemos, a leitura de proclamas, muitos deles aconselhavam ao povo que saísse em procissão com as suas imagens privativas, auxiliando-os distarte dos deveres da fé, nas súplicas fecundas ao Altíssimo para a extinção do flagelo. Então, a consciência cristã no remanso do lar, compenetrada de sua culpa, atribuindo a intensidade inextinguível da seca a verdadeiro e provado castigo, recolhia-se em si mesma, procurando atenuar tantos males com a devoção mais íntima e profundamente sincera. A manifestação externa desse sentimento, a forma clássica debaixo da qual palpitava esse pensamento perfumado de incenso de santuário, era caprichosa e original, sobressaindo pelo maravilhoso do espetáculo, pelo fantástico da visão. Desde logo, à beira das estradas ou no escuro das matas, descobriam-se luzes que se moviam, vultos que circulavam nas salas, sombras que trepavam em bancos, em cadeiras, pregando colchas, suspendendo arcadas de flores acima das portadas. Eram as famílias que armavam as suas casas de taipa
preparavam seus andores para as preces ambulantes. No quarto, em frente à entrada, de portas abertas, os oratórios de lamparinas acesas sobressaíam de fundo agaloado, semeado de estrelinhas douradas com apanhados de fofos paninhos enlaçados de fitas. Nos centros das referidas salas amanheciam os pequenos andores, excepcionalmente um, rodeados de velas, vistosos de panejamentos bizarramente coloridos, entremeados de rendas e orlados de trancelins de vários matizes. Continuamente, ao escurecer, os vizinhos e convidados enchiam as casas e um ou outro, figurante capital do cortejo, vinha lá de dentro, para incorporar-se aos préstitos que sem delongas punham-se em marcha. E o céu era puro e límpido. Nenhuma nuvem branca toldava o esplendor das estrelas que brilhavam na imensidade, parecendo soltas no éter azul e cristalino. O ar abafava, as exalações dos pauís apegavam-se às vestituras da noite. Os sapos pulando nos caminhos, inchavam o papo amarelento, martelavam nas forjas dos brejais, nas furnas das pedras, ao relento. Aqui e ali ouvia-se o grito do bacurau, que estribuchava nas garras de ferro da coruja. Por essas horas, as procissões de preces adiantadas em seu percurso apercebiam-se ao longe em núcleos luminosos, nas elipses de fogo avermelhado que planavam no além. De repente, um grande foco concentrava-se subdividindo-se após e tomando direções múltiplas. Eram as procissões que se encontravam em uma curva, que paravam por instantes, apartavam-se, ao coro das rezas, dos benditos entoados pelos penitentes em trânsito. De quando em quando, um carro de bois sulcava a estrada, sufocando nos guinchos estrídulos as vozes do religioso concerto, da piedosa serenata, da multidão campesina em suas orações populares. Depois de uma daquelas auréolas luzentes, um daqueles grupos remotos desdobrava-se em luzes isoladas, vencia a extensão, achegava-se. E o canto, interpretando o voto comum, tradicional em certas paragens à oportunidade do momento, ecoava pungitivo e prolongado, carregando ainda mais o terror daquelas almas em sua peregrinação lustral. Virgem Santa dos remédios, que a todos remediais, nós que somos pecadores, cada vez pecamos mais. Rainha de eterna glória, Mãe de Deus, doce e clemente, dai-nos água que nos molhe, dai-nos pão que nos sustente. E pelos vales e serras, os ecos, órgão das florestas, acompanhavam as preces, as súplicas ferventes, reboando na imensidade. A procissão, desfilando nos caminhos, não tinha pompas solenes, mas uma pragmática estabelecida. Os leves andores levados, geralmente por moças ou meninas, seguidos de velhos e crianças, de escravos e livres, adiantavam-se na noite, escoltados de pessoas descalças por penitência, de senhoras de cabelos esparsos sobre as espáduas, de indivíduos votivamente maltrapilhos, que acentuavam com mais vigor o arrependimento de suas culpas, motivadoras também do providencial castigo. E das pequenas velas de cera que ardiam, flores de fogo daquela procissão espectral, aclarava-se o cortejo e a senda, prosseguindo as rogações cantadas em que as vozes mais ásperas contrastavam com as melodias suaves e as dissonâncias agradáveis das vozes infantis. Compadecei-vos, Senhora, de nossos prantos e dores. Morremos todos à sede porque somos pecadores. Pedimos a vós, Senhora, dona da terra e do mar, refrigério para o corpo, graça para vos amar. A esses rumores, as aves acordavam tontas nos matagais silentes, as saracuras despertavam, quebros nos mangues borbulhantes, e os insetos zumbiam em fanfarra lôbrega, na obscuridade iluminada das capoeiras densas. E a procissão passava, seguia, sumia-se, recolhendo-se bem tarde. De volta, trocavam às vezes os santos, que pernoitavam em casas diferentes, e lá iam seu destino pulverizando de luzes pequenas zonas de trevas. Chegando os penitentes a domicílio,
Apenas a turba de acompanhadores dispersava-se e os graciosos andores ocupavam determinados lugares nas salas iluminadas. Cada família fazia modesta ceia, antes e depois da qual o desejo e a impaciência transpareciam nos semblantes e materializavam-se nas ações. Aqui era uma moça que, chegando à porta e estendendo a mão, dizia que já chuviscava. Ali, um roceiro, que olhava para o céu e aspirava a terra farejando chuva. Acolá um indivíduo qualquer, que afirmava achar-se ela iminente, apontando para uma nuvenzinha solitária e perdida, descobrindo estrelas que não estavam antes. Entretanto, porém, alguma coisa de extraordinário se dava por aquelas ocasiões. Testemunhas autênticas e insuspeitas confirmam não ser estranho que com a primeira procissão de preces, verdadeiros dilúvios desabassem, inesperadamente, sem que uma leve aragem, um sinal obscuro apenas os houvessem pronunciado. E era belo de ver-se aqueles penitentes, aquele povo robustecido em sua fé, abrir caminho ao marulho das enxurradas, ao soprar rijo da ventania, resguardando as suas imagens, deslumbrado pelos relâmpagos que fuzilavam, traçando escadarias candentes nos horizontes forrados de negro da tormenta. E a enormidade estourava. E este foi o texto de Melo Moraes Filho do livro Festas e Tradições Populares do Brasil, publicado pela editora Itatiaia, Belo Horizonte, em 1999. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou dúvida, envie sua mensagem na caixa de diálogo do Spotify ou nos comentários do vídeo no YouTube. Muito obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.